Queria que você nos dissesse o que é emoção, de um modo geral, qual que é a diferença de emoções de um modo geral, né? A diferença disso para sentimentos, por exemplo. É engraçado porque as perguntas mais simples são as mais difíceis, né? Sim, por isso que eu joguei para você. Poxa, obrigada. Então, assim, quando a gente pensa, né, na origem, na ideia de emoção, então é curioso a gente pensar que, primeiro, a emoção tem tudo a ver com movimento. Né? Então, olha, nossa, você já começou emplacando. Legal, legal. Não é incrível? Incrível. O termo, né, a etimologia da palavra emoção tem a ver com ex movere, mover-se a partir de. Então, a gente pode pensar assim, tem várias formas de você pensar a emoção, mas a emoção como o motivador, né? Coisas que vão nos motivar a interagir no ambiente e que vão deflagrar respostas, e muitas respostas que têm a ver com movimento mesmo, né? Movimento, seja voluntário, seja reflexo. A emoção é um termo assim que a gente pensa intuitivamente, a gente sabe o que é emoção, né? Mas na hora que você vai definir isso cientificamente, a coisa, né, fica um pouco mais complexa. Então, quando a gente estuda emoção em laboratório, a primeira coisa é a gente separar o que é emoção e o que é sentimento, né? Então, a emoção a gente costuma relacionar como que na neurobiologia a gente pensa a emoção, né? A emoção seria como se fosse uma leitura dos estados do nosso corpo que o cérebro faz, né? Então, o nosso cérebro o tempo todo ele está trazendo informações a partir do nosso corpo, a partir do ambiente, processando essas informações, e essas são as informações que vão nos guiar o nosso comportamento no ambiente. Então, por exemplo, se você vê num contexto, né, estímulos que são positivos, apetitivos e tal, isso vai deflagrar respostas no seu corpo que vão ser lidas pelo seu cérebro e vão motivar comportamentos de aproximação. Certo. Né? Assim como se você vê estímulos aversivos, perigosos no ambiente, isso também vai deflagrar uma série de mudanças no seu corpo que vai também motivar para outras formas de comportamento, seja de ataque, seja de esquiva, seja de defesa. Né? Então, assim, está no cerne da emoção a ideia da interação do cérebro com a leitura do corpo, né? E então, assim, e aí para a gente estudar isso cientificamente, a gente inclusive usa medidas da atividade corporal. Então, as alterações dos batimentos cardíacos, da sudorese da pele, da dilatação da pupila, dos reflexos de piscar, das suas respostas motoras, né? Então, tudo isso está no corpo do estudo das emoções. Já os sentimentos, a gente seria como se fosse uma interpretação, né, a partir dos seus estados corporais. Né? Então, o sentimento ele tem um caráter muito mais subjetivo, né? E você é capaz de falar dos seus sentimentos. As emoções, por outro lado, você é capaz de senti-las e não necessariamente você precisa expressá-las. Né? Tanto que Darwin tem, né, um livro que é a expressão das emoções nos homens e nos animais, né? Os animais não humanos. Então, está no cerne das emoções a reatividade corporal. Né? Isso acho que é importante a gente caracterizar. Fátima, será que a gente poderia colocar assim... É como eu tinha mais ou menos definido na minha cabeça, mas, por favor, corrija se estiver equivocado. As emoções seriam um conjunto de respostas, de alterações que acontecem no corpo e no próprio cérebro, frente à detecção de algum estímulo significativo. Significativo entende-se importante por algum motivo. Pode ser algo que sinalize perigo, algo que sinalize algo apetitoso. Faz sentido isso? Então, seria todo aquele conjunto de alterações que surgem, por exemplo, mudança na frequência cardíaca, mudança na transpiração, respostas motoras, a pessoa congela ou, se não, faz um movimento com o braço. Então, esse conjunto de alterações em resposta a um gatilho, um estímulo, posso chamar esse conjunto de emoção? Sim. E aí o sentimento seria a interpretação que o cérebro dá do que está acontecendo. Dessas alterações que aconteceram, do estímulo que levou às alterações. E faz uma construção perceptiva do que está acontecendo e gera aquilo que a gente chama de sentimento A ou B ou C.
Faz sentido isso? Super sentido. Inclusive, aí tem teóricos, né, que falam, então, usando uma situação fictícia, né, você vê um estímulo muito aversivo, perigoso, a teoria mais aceita é o seu corpo reage, né, então o meu coração dispara, eu tenho sudorese e tal. Isso é lido pelo cérebro como uma emoção. Certo. Né? Uhum. E aí, eu vou correr porque eu vi um urso. Na verdade, eu vou correr e eu vou interpretar essa situação, que é o sentimento, como medo, né? Mas a emoção em si, ela não tem a ver com a sua interpretação cognitiva. Uhum. Né? Ela tem a ver com a sua resposta fisiológica para isso. A resposta é automática. A resposta é automática. Ela é automática, não está sob nosso controle. Isso é importante dizer, né? Não está sob nosso controle voluntário. Sim. Né? Até onde eu sei. Sim. Então, ela surge e a nossa interpretação do que aconteceu, ela vem depois. Pode até ser muito rápido, pode parecer que aconteceu junto, mas provavelmente a resposta já surgiu, talvez você já tenha começado a correr. Sim. E aí você interpretou tudo como medo, estou fugindo, alguns centenas de milissegundos depois. Seria mais ou menos... Exatamente. Inclusive, faz